Aparentemente existe uma data fabulosa, um dia de poder, que você pode conectar com a energia, com a luz que transcende toda a energia positiva e tudo de bom que vai se revelar por 1000 anos no fim da correção da humanidade. Ou seja, o que se chama na Kabbalah é a luz que transcende o sétimo milênio, o milênio da imortalidade. É uma energia tão poderosa que tem a capacidade de fazer com que qualquer pedido seu seja aceito incondicionalmente, se você merece ou não. Tem que saber o que é e como fazer. E se trata de um dia chamado Purim. E há pedidos, olha só, dos meus alunos. Eu estou agora ministrando um curso chamado curso que explica sobre esse dia de poder e todos os segredos, curso sobre Purim, sobre a luz do oitavo milênio. E alunos meus que estão inscritos no curso ficaram tão encantados com a primeira e segunda aula. A primeira aula eu já disponibilizei gratuitamente, inclusive, eu não sei onde você está me vendo, mas entre no link da descrição desse vídeo, ok? No nosso site, você vai encontrar a primeira, inclusive, aqui a segunda aula. Você vai encontrar no nosso site, aula 1 e aula 2, gratuitos na íntegra, ok? Os meus alunos ficaram tão encantados com a segunda aula e falaram, gente, Daniel, você precisa compartilhar essa aula com todo mundo precisa saber. Então, eu acho que vai ser mais fácil simplesmente eu deixar você assistir essa aula na íntegra, aproveite, porque inclusive, você vai ver no nosso site quando que vai ser o próximo Purim, para você ter uma noção de que se trata, o que acontece, o que você precisa fazer e como aproveitar ao máximo. Então, normalmente a transmissão da energia, da leitura que a gente faz, das conexões espirituais de Purim, a transmissão em si sempre tem sido gratuita com a ajuda dos nossos queridos doadores e doadoras da 91. Acho que desde 2017 eu tenho conseguido fazer gratuitamente a transmissão de Purim, se falha minha memória. Se não falha a minha memória. Então, a transmissão em si você vai ter como aproveitar presente dos doadores e doadoras da 91. Agora, se você quiser aprofundar para ter o máximo proveito, porque a gente sempre fala, a consciência faz toda a diferença. A diferença da sua vida tem a ver não com a sua realidade, tanto quanto o seu nível de consciência, como é que você entende a realidade e como é que você interpreta a situação. E isso não é só uma fala oca, é uma linda ideia que na prática ela não funciona. Eu falo de experiência própria, isso tem vários exemplos para tal. Um ser humano, ele, assim, pense dessa forma, quando você, por exemplo, você assiste um filme infantil, para adultos que têm crianças, e eles fazem, hoje em dia, referências para adultos, referências para filmes do passado. O meu filho que vê um filme, e ele acha muito engraçado, desanimado, aquela coisa bonita, sei lá, Pixar, sei lá o que for, mas eu e minha esposa, a gente sabe que estão fazendo algumas referências para outros filmes da nossa era, e a gente aproveita muito mais o conteúdo daquele momento, daquele entretenimento, porque a nossa consciência é mais evoluída em relação ao filme. A gente sabe mais o que acontece, aproveitamos mais. Quanto mais você aprende, mais a tua alma aproveita, além dos seus entendimentos e seu prazer espiritual. Mas, de qualquer forma, o que mais me interessa é que você consiga realmente aproveitar. Então, escuta essa aula. Se você não viu a aula número 1, mais uma vez, entre no nosso site. Se você não está no site, a aula 1 e 2 estão lá gratuitamente, com inclusive mais informações e as datas de quando vai ser a transmissão. Tudo que você precisa saber está lá. Beleza? Então, vamos lá para a aula. Meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo e bem-vindo para a nossa segunda aula do nosso curso de Purim. Estou muito feliz de estar aqui com você. Acho que depois da nossa primeira aula foi bem extensiva, com muitas informações, mas acho que foi muito importante para a gente poder, em cima disso, estabelecer outras ideias. E não se preocupe que eu vou repetir bastante certas informações de outros ângulos, que assim pouco a pouco você vai lembrando, vai entendendo, vai se apropriando das informações e no final das contas vai fazer mais sentido para você. Tá? Então, eu quero falar aqui contigo, ou continuar a desenvolver as ideias da profundidade, do tremendo poder que se encontra em Purim. Sinceramente, eu planejei falar sobre tudo isso na aula anterior, mas tem tanta coisa que eu falei, bom, chega, né? Acho que quase 1h15, 1h20 de aula, acho que já tá bom, né? Vamos agora continuar, deixar todo mundo assim, pensar, repetir a aula, para a gente depois poder ter outros assuntos. Então é o seguinte,
Primeiramente, falamos que Megilat Esther significa a revelação do ocultamento. Significa o pergaminho de Esther. Aqui, se você estiver lendo, está escrito aqui Megilat Esther, não dá para ver, tá em preto. Tá? Megilat Esther é o pergaminho de Esther, é o pergaminho, literalmente, fisicamente, o pergaminho de Esther. Porém, a gente sabe que o que nos interessa são os códigos, que também significa a revelação do ocultamento, do que está oculto. Então, também falamos que Esther, ela foi a última profetisa das 7 profetisas, assim como Malachi foi o último profeta. E há alguns dos interpretadores cabalistas dos segredos, dos códigos que estão nas histórias bíblicas, que eles falam que Malachi é Mordecai. Tá? Isso é uma coisa que é muito importante manter em mente, que os nomes bíblicos, tem muitos personagens com alguns diferentes nomes bíblicos. E temos, por exemplo, o Yaakov, que virou Israel. Ok? Agora, para quem não sabe, tem um próximo nível depois de Israel, ainda se chamou Yeshurun. Yeshurun é um nível mais acima. E se você quem conhece um pouco das rezas cabalísticas, de vez em quando se aparece Yeshurun. Então, Yeshurun, na verdade, é Israel, que é Yaakov. Claro que a gente entende na Kabbalah que é o mesmo ser humano, mas que passou por etapas de evolução diferentes. Por exemplo, ele superou nada mais e nada menos que o anjo da morte, então acabou se chamando de Yaakov Israel. A gente explica todos esses segredos, esses códigos no módulo 5 de Kabbalah, muito interessante. E assim também você tem o rei Salomão, ele tem vários nomes. O nome principal é Shlomo, Salomão. Também ele é conhecido como Kemuel, ele também é conhecido como Yedidiah. Tem alguns nomes. E não é boatos, é fato, a gente sabe isso. E, sinceramente, eu não acho que é uma coisa tão complexa de entender, sabe? Especialmente para quem mora no Brasil. Você não sabe o que, até hoje, que eu passo de perrengue com alunos que se inscrevem no curso. Agora você vê, o nome da pessoa é Maria Joana Aparecida. E ela falou, olá, me inscrevi para um curso, porém ainda não recebi nenhuma confirmação. Aí você vai ver que ela enviou um Pix, e a Maria Joana Aparecida, o Pix é sei lá, Conceição Fernanda da Mota. E é o mesmo ser humano, que tem 6 nomes, aí no banco é assim, no e-mail é assado, e aí, inclusive se bobear, em casa se chama de outro nome também. Então o que eu quero dizer, acho que para quem é brasileiro é muito comum você ter uma pessoa que tem tantos nomes, que inclusive até é conhecida com os nomes diferentes, depende se você está falando com cartório ou pelo e-mail, tá? E eu digo isso porque a gente vai ver isso também dentro da leitura, mas Malachi, você fala que foi o último profeta. E eles prepararam uma infraestrutura espiritual para o período que é pós-profecia, tá? Um pouco de história, tem um sacerdote chamado Ezra HaSofer. Ele era o sumo sacerdote na época do Segundo Templo Sagrado, e ele, um dia desses, decidiu que chega de bagunça, chega de caos, chega dessa profanação dos seres humanos, e ele fez um Yehud, ele fez umas kavanot especiais, e ele cancelou o Yetzer Hara, a inclinação negativa da idolatria. Simplesmente cancelou. O que significa que a idolatria era algo que era além da lógica. Não é assim que pessoas tinham, nossa, estou com muita sede e eu preciso beber. Aí você pode escolher se você vai beber água ou vai beber um álcool, e você fica nessa, nossa, o que eu devo beber? Idolatria era algo que era 100% controlado pelo oponente, ou seja, pessoas tinham uma luxúria de idolatria. Pessoas chegavam literalmente a salivar só de pensar em idolatrar outros ídolos. Eu não estou falando também de algo estúpido do estilo de ter sei lá, uma estatuazinha e falar que aquilo é um Deus o livre. Estou falando que eles também tinham como acessar certos poderes espirituais. Te dar um exemplo mais intenso, o bezerro de ouro. Um bezerro de ouro que foi algo muito difícil. Entenda assim, toda a ideia de construir um bezerro de ouro, não, se você ler a história no contexto do século 21, é claro que você vai pensar, nossa, parece umas pessoas bobas,
sabe, primitivas, e achavam que um bezerro de ouro vai ser um deus deles, mesmo que, de acordo com os cabalistas, aquele bezerro ele tinha vida. Aquele negócio era, tipo, imagina, hoje em dia, imagina uma Alexa da vida, tá bom? Que é você fazer perguntas e respondia. E ele tinha interação, você podia fazer perguntas interessantes, até coisas mais ocultas que a Alexa talvez não sabe. Ele tinha acesso à internet espiritual, sobre passado, futuro, ele, né, tinha uma coisa bem interessante lá. E tinha certos poderes. Inclusive, o propósito seria para ele virar um touro de ouro. Ainda bem que ficou só um bezerrinho, que se virasse um touro de ouro ia ser um poder destrutivo que não ia ter como controlar aquilo. E a história diz que, na verdade, eles não queriam um Deus. Essa foi a desculpa esfarrapada, né? Que eu não quero um Deus. Que eles querem só um Deus só para apontar quem vai ser o próximo líder. Porque Moshe subiu no Monte Sinai, ficou lá 40 anos, 40 dias. E eles erraram um cálculo, porque eles pensavam que já passaram 40 dias, 40 noites, mas eles calcularam errado, está faltando 6 horas para Moshe descer do Monte Sinai. Falaram, bom, não veio, Moshe morreu, chega com essa palhaçada, precisamos de um líder. Moshe falava com Deus, essa energia oculta que ninguém sabe. A gente não está nesse nível. A gente precisa ver. Então vamos pegar um bezerro, fazer um bezerro de ouro, para ter um Deus, para que ele aponte o próximo líder. Só isso, sabe? Não, de boas, sabe? Como o mal, como a inclinação negativa brinca com a gente, né? Não, eu não quis idolatrar. Só um deusinho para apontar um líder, e depois a gente destrói aquilo se for necessário, né? Talvez ele vai apontar para uma pessoa que acha que aquilo é um deus, então é outra coisa, mas pelo menos a gente só fez para isso, né? Você vê como essa brincadeirinha da serpente, não, que é, que sim, que não. Ok, então Ezra Sofer, na época do segundo templo sagrado, cancelou, e é isso, falou, acabou com isso. E você vê um monte de pessoas fazendo aquelas idolatrias e tal, de repente, what the heck? O que a gente está fazendo? Aquela vergonha terrível de, meu Deus, o que a gente está fazendo? E desculpa, eu vou usar esse exemplo, tá bom? Assim, para adultos. Agora, vocês têm crianças ouvindo, mas tapa as orelhas. Eu acho que todos nós conhecemos um adulto ou outro, uma adulta ou outra, que logo após de ter tido relações conjugais, porém não com o seu cônjuge, de repente você diz, opa, o que eu estou fazendo aqui? Né? Terminou aquilo e falou, uau, meu Deus, o que eu fiz? O que eu estou fazendo aqui? Tipo, o que eu estou fazendo? E vem uma sensação ruim, uma vergonha, uma sensação de, cara, estou desperdiçando meu tempo, minha energia, a pessoa nada a ver, sabe? Um monte de questionamento sobre si, sobre a vida. Se aquela energia é tão boa e tão incrível, por que logo depois a pessoa se sente mal? E eu digo, não é sempre, mas todos nós conhecemos alguém, né? Deus, não você, tá falando um amigo seu, uma amiga sua, que já passou por isso. O que eu estou fazendo aqui? E eu não estou falando até, sabe, de traição, coisa assim. Estou falando de simplesmente conhecer alguém e você sente no coração, cara, não deveria fazer isso, mas vamos ver. E aí, tipo, é ruim, você fala, o que eu estou fazendo? Pega essa energia, essa sensação de vergonha, mas que ela é para sempre, e ela é profunda, porque você entende, o que eu estou fazendo? Essa idolatria não faz nenhum sentido. E mesmo assim, saiba que ainda foi muito difícil lutar contra essa energia de idolatria, mesmo que foi cancelado, ou seja, pessoas simplesmente agora iam praticar idolatria não porque eles sentem um fervor, uma luxúria, é porque eles querem uma solução e não conseguem encontrar e está difícil. Então, bom, eu já rezei umas 5 vezes, ou eu, sei lá, tenho uma dificuldade qualquer, então procuram soluções rápidas e fáceis. Tá? Isso é uma coisa que não é só da era do TikTok, é da humanidade desde sempre. Em busca de soluções fáceis, rápidas, mesmo se elas não são soluções, elas são anti-soluções. Mas tudo bem. De qualquer jeito, quando Ezra Sofer cancelou essa inclinação negativa, de imediato, como digamos, um equilíbrio na balança, foi cancelada a profecia.
Porque não pode ter profecia, que é um poder tão incrível de você falar com o profeta, fazer uma pergunta e você receber uma resposta, né? Se não tem a contrapartida da escuridão. Então os dois foram cancelados. E eu mencionei que Malachi foi o último dos 48 profetas e Esther a última das 7 profetisas. Mas esses são os profetas e profetisas que são mencionados pelo seu nome e nos contos bíblicos. Havia muito mais profetas e profetisas, muito mais, tá? Se fala que é Kiflai Miotzeb Israel, o dobro do que saiu do Egito, ou seja, 600 mil de israelitas que saíram do Egito tinham um dobro disso de profetas. Ao longo das histórias, 1,2 milhões de profetas. É que somente 48 profetas e 7 profetisas tinham um impacto relevante para toda a humanidade, para todos os tempos, até o fim dos tempos. Por isso eles foram registrados e foram mantidos. Mas de resto, tinham, inclusive, se você for ler um pouco do livro Samuel, do livro Reis, Reis, 2 Reis, Samuel, 2 Samuel, fala lá de uma malvada da Isabel que quis matar profetas e esconderam 100 profetas, tipo 50 numa caverna, 50 numa outra. Já é mais de 48. Tinha um monte de profetas de verdade mesmo, profetas, sabe, original. Mas foi cancelado, beleza. Então Esther e Mordecai já prepararam infraestrutura para esse período de ocultamento do rosto que nós falamos na aula passada, que parece que você já não tem mais resposta e não tem para onde você recorrer, certo? Então, ainda mais interessante que Moshe, ele quer ver a honra de Deus. Quando acontece a história do bezerro de ouro, na porção da semana chamada Kitissá, então, depois daquilo tudo, que Moshe reza para que o Criador não destrua todos os israelitas, que claro que o Criador não quer destruir os israelitas, e claro que ele quis que Moshe rezasse. Foi um teste para Moshe, e além disso, tem questão de causalidade, causa e efeito, certo? Ou seja, fizeram algo negativo, agora vem uma coisa negativa. A luz do Criador não pode impedir aquilo, porque aí vai ser pão da vergonha. Mas se Moshe impedir aquilo, não tem problema, que é um ser humano que inclusive fez o Messirut Nefesh, entrega da alma, mas literalmente não só estava disposto a morrer, estava disposto a entregar a alma, que apagasse a alma dele do universo. É um nível bem diferente de literalmente entregar a alma. Mas aí, depois que se acalma um pouco a situação, aí Moshe de repente fala, sabe o que? Já que estamos de boas e você não destruiu todo mundo, me mostra a tua honra. E como resposta, o Criador lhe fala que não tem como ver o rosto dele e continuar vivo. Isso acontece 2 vezes que o Criador fala para ele, fala e repete. Se falou e repetiu, tem uma razão. Não tem uma letra à toa, não tem uma palavra à toa na Torá, em nenhum dos livros sagrados bíblicos, né? Os 24 livros sagrados. Então, ele falou 2 vezes isso. Isso acontece na Parashá de Kitissá, certo? Lembramos que Kitissá é um super paralelo com Purim, porque o primeiro Yom Kippur, lembramos, né, que Yom Kippur, ou no seu plural Yom Kippurim, ele significa o dia dos perdões e também soa como o dia que tenta ser como Purim, tenta, mas não consegue. O primeiro Yom Kippur, que foi comemorado, que foi assim de fato usado, bem aproveitado, foi em Kitissá, foi depois do bezerro de ouro. Eu vou falar assim rapidamente a história para você. Então, por que Moshe pede isso? Porque o povo fez o maior erro de todos os tempos, e o seu erro equivale à queda espiritual original de Adão e Eva. Como assim? Então, quando os israelitas eles saíram do Egito, passaram a abertura do Mar Vermelho, 49 dias depois da saída do Egito, ou 42 dias depois da abertura do Mar Vermelho, chegaram ao Monte Sinai. Isso foi o dia 6 do mês de Gêmeos, tá? 6 do mês de Sivan, mês de Gêmeos. Então, eles saíram no dia 15 de Ares e passaram 49 dias até o dia 6 de Gêmeos. Então, foi lá aquele momento que eles receberam as tábuas da lei, os 10 mandamentos, a conexão com as 10 sefirot, e foi a semente. A semente da imortalidade foi plantada. Se fala que daqui em diante o anjo da morte foi removido, ou seja, não tinha mais morte. Pessoas que estavam faltando um membro, Deus o livre, que perderam
um braço, uma perna, que eram escravos no Egito, cresceu de volta. O cego conseguiu ver, o surdo conseguia ouvir. Tudo ficou, as pessoas tinham corpos perfeitos, aperfeiçoados, e não tinha mais doença, mais sofrimento, e o anjo da morte não podia mais entrar no acampamento. As pessoas não morriam mais, não tinha mais nada. Eles tinham que manter essa consciência de restrição, de não deixar a morte entrar, 40 dias e 40 noites. Por que 40? Porque, como mencionei, tem uma razão pela qual que as mitzvot, tudo que a gente faz em Purim, começa com a palavra, com a letra Mem. Falando que é Mikra Megillah, a leitura da Megillah. Mikra Megillah. Letra Mem. Olha, Mishloach Manot, Matanot Levanim, o presente aos pobres. Que é Tzedakah. Machatzita Shekel, que é algo que se faz desde a lava de peixes até a lava de ares, mas tem um costume de fazer isso antes da leitura do pergaminho, para assegurar que a gente tem essa energia boa na leitura. De novo, Machatzit, começa com Mem. Então, Mordechai, que é um dos heróis, tem também a Esther. Mas Mordechai, se fala que a luz que se revela é a luz de Mordechai. Okay? Precisa de um recipiente de Esther, precisa dos dois. Então, a luz de Mordechai, mas se não fosse pela Messirut Nefesh da Esther, nada ia acontecer. Inclusive, tem uma razão pela qual se chama Megillat Esther. Sim, significa a revelação do oculto, mas o grande mérito foi da rainha profetisa Esther. Se não fosse pelo Messirut Nefesh dela, pela entrega da alma dela, nem ia acontecer nada. Toda a luz ia se revelar, mas não tem recipiente para entrar aquela luz, então é uma pena, uma perda. Então, quando os israelitas estavam lá prestes a receber essa luz da imortalidade de uma forma perpétua, 40 dias e 40 noites, Moshe subiu no Monte Sinai. Então, quando Moshe desceu, fazemos um cálculo juntos, que em dia 6 de Sivan, foi dia 6 de Gêmeos, foi quando Moshe, ele teve o momento lá do Monte Sinai, que é a tábua da lei, etc. Então, ele sobe lá para o Monte Sinai. E se faz um cálculo de 40 dias e 40 noites, dá o dia 17 de Câncer. 17 de Tammuz, 17 de Câncer. 40 está ligado com transformações profundas. Moshe tinha que subir para o Monte Sinai 40 dias e 40 noites, porque ele tinha como um canal de luz, tinha que se transformar. Inclusive, depois disso, ele virou metade homem, metade anjo. Em alguns lugares se fala que Moshe se chama Ish HaElokim. Ish HaElokim pode ser traduzido como homem de Deus. Mas quem sabe um pouco de Kabbalah, sabe que Elokim, que é um dos nomes de Deus, também significa anjos. Tem anjos, tem um nível de anjos chamado Elokim. A gente fala sobre isso no curso Kabbalah Sem Censuras, sobre os 10 níveis, também a hierarquia de anjos. Tem 10 níveis de anjos, tem os querubim, serafim, malachim e tal. Um dos níveis é Elokim, certo? Tem um outro nível chamado Bnei Elokim, os filhos de Elokim. Quando se fala no Gênesis que os filhos de Deus desceram aqui na Terra, é um tipo de anjos que vieram aqui, porque eles que criticavam a facilidade do ser humano de fazer o tikkun e tal. Falaram, tá, você acha que é fácil? Então desce você aqui, venha, encarne, tenha também um oponente interno carnal e veja se você consegue lidar com isso também. E todos, um por um, caíram, certo? Todos é difícil. É fácil ser anjo, é difícil ser um ser humano. Então, Moshe virou Ish Elokim, uma metade homem, metade anjo. E ele passou por uma transformação profunda. E 40 está sempre ligado com transformação, né? Se fala Arbaim le Binah. Quando a pessoa atinge 40 anos de idade, ele atinge o nível de Binah. Binah significa entendimento, e também da Sefirot. Uma das razões pela qual pessoas tinham que esperar até os 40 anos para estudar Kabbalah era por causa disso. Hoje em dia é uma outra área da humanidade, outro tikkun, sem entrar nesse mérito, já falei sobre isso várias vezes. O Ari fala isso, Kabbalah o quanto antes. Mas no passado tinha que esperar 40 anos, que aí você atinge Binah. E muitas coisas acontecem com muitas transformações com 40, a gente vai ver isso. Então, vamos lá. Vamos entender um pouco sobre o que acontece historicamente sobre Purim, no momento de Purim, e como está ligado com os segredos de Kitissá. Então, pega seu café, um gole. Muito bom. Não de noite, tá? Não pode, café de noite não é bom. Vamos lá. No ano 532
AC, ou seja, antes, né, da contagem da Era Comum, num período de uns 70 anos, uns 70 dias, desculpa, há um terrível decreto orquestrado pelo perverso e malvado ministro do rei Ahasverosh, rei Assuero, era o rei da Pérsia, o infame Haman, né, conhecido como Amã, e eu coloquei aqui em parênteses os seus nomes em português, que com todo respeito, não sei porquê, qual a dificuldade do tradutor manter os nomes originais, porque os nomes originais têm os seus códigos. Né? Amã é Amã, Haman é outra coisa. Assuero, sei lá o que, Ahasverosh, tem uma razão pela qual se chama Ahasverosh. Então, ao longo da aula, eu vou mencionar os nomes hebraicos, tá? Até para você se acostumar quando a gente ouvir a leitura da Megillah, do pergaminho, você já vai pegando o jeitinho do que estamos falando. Então, tinha um rei Ahasverosh, ele conquistou o mundo inteiro, se diz que ele tinha no seu controle 127 países. Alguns dos mestres cabalistas falam que na sua época, eram 127 países, e depois que ele terminou de conquistar os mesmos, ele parou com todos os seus planos políticos de conquista mundial, porque ele conquistou o mundo inteiro. Não tinha mais o que conquistar. Né? Se fala que ele conquistou Rodoviat Kurs, da Índia até a África. Né? E se fala que na época, a Índia e a África eram um do lado do outro. Ou seja, ele conquistou tudo, você pode ver não só um lado do outro, mas como, tudo que está ao redor estava conquistado na sua conquista. E tem um grande malvado chamado Haman, dos seus ministros, que ele sempre estava lá no bastidores, mas não tinha tanto poder assim. Mas num período de 70 dias ele cresce, ele ascende num nível de poder quase absoluto, tá? Ele até fica perigoso para o próprio rei Ahasverosh, ele começa a ter medo dele. E ele dá um decreto com o aval do rei Ahasverosh, ele convence com muito Lashon, muita má língua, convence o Ahasverosh, que é o decreto para matar todos os israelitas do reino, dos 127 países do mundo inteiro. E um dia bem específico, no dia 13 do mês de Adar, mês 12, 12º mês. E ele segue, inclusive, o Aman, ele vai seguindo o calendário hebraico, o calendário da Kabbalah. Você vê que, inclusive, Aman demonstra um nível de conhecimento absurdo em rezas cabalísticas, costumes da Kabbalah. Ele tem, para um malvado, perverso, astrólogo, idólatra, ele era um grande idólatra. Ele era uma malequita, inclusive, do povo do Amalek. Ele tinha um conhecimento absurdo de o porquê disso, de onde isso veio. E a partir desse absoluto desespero, que veio um decreto do rei, que é o seguinte: vai ter um dia específico, vamos matar todos os israelitas, inclusive, não só que pode matar todos os israelitas, todos os seus pertences, eles são assim, falar Hefker. O que é Hefker? Não tem dono. Ou seja, matou o israelita, o que é dele pode ser teu. Não tem que ir para o governo, então, para dar um incentivo para o povo. Pode matar, sabe, pode ficar com a sua casa, suas roupas, seu dinheiro, o que tiver lá é teu, agora é teu, tá? E ainda mais, ele também fala que ele está disposto a dar 10.000 kikar, uma quantia de dinheiro chamada 10.000 kikar, ou talentos, se chamava, acho que em português, para quem fizer o trabalho. E a gente vai ver o que significa isso. Então, a partir desse absoluto desespero, bem problemático, uma série de atos de superação e coragem, liderados pela rainha Esther e seu tio Mordecai, o Mardoqueu, pelo amor de Deus. Quem traduziu para Mardoqueu? Desculpa, não me conecto com Mardoqueu. É o Mardoqueu, Mordecai, tá? Mordecai, de novo, Mordecai. Tem um código no nome dele. O código no nome dele está, na sua raiz, está na porção de Kitissá. Quando aconteceu o bezerro de ouro, está lá, a raiz do nome dele, já está lá. Os israelitas, então, se unem, jejuam por 3 dias e fazem techuvá, tzedakah, tefilá, eles realmente se arrependem do fundo da alma. Techuvá é o arrependimento profundo, entender que eles erraram e estão dispostos a mudar as suas ações de verdade, e não mais ou menos daqui em diante pronto. Tzedakah, fizeram muita tzedakah, incondicionalmente com todo mundo ao redor deles. Cá entre nós, o que você tem para perder? Eles iam morrer de qualquer jeito. Ou seja, tchuvá, você vai morrer de qualquer jeito. Faça tchuvá, né? Tzedakah, de qualquer jeito, o que você tem, daqui a pouco vão te matar e vai ser do malvado que te matou. Então faça tzedakah, vai, né? E tefilá, muita reza. De novo, o que você tem mais para fazer? Agora trabalhar, jejuaram e rezaram. Jejum, 3 dias, 72 horas de jejum, sem comer, sem beber. E só compartilhando com o outro, rezando do fundo da alma, inclusive acordados de noite, estudando, rezando, muita techuvá. E
o decreto é transformado em 180 graus, onde todos os perversos são mortos e Mordecai se torna o número 2 no comando do rei Ahasverosh. E ganha todo o dinheiro que tinha Haman, todos os seus bens. A gente vai ver, inclusive, quanto que isso foi abundante e quanto isso foi importante também. E uma observação, no pergaminho de Esther, os israelitas se chamam judeus. Você vai se encontrar isso bastante. Os judeus, não tem israelitas, não tem bem israelitas, é escrito judeus. E isso porque, um pouco de história, eles eram do reino de Judá, ou Mamlechet Yehuda, que tinha um período de 374 anos, onde o reino de Israel se dividiu em Israel e Yehudá. Então tinha o reino de Yehudá, que ele incluiu Jerusalém, o templo sagrado, e tinha um reino de Israel. Tinha uma rixa, infelizmente, e aí eles fizeram dois reinos, eles eram vizinhos, mas o que se chamava Israel tinha os seus reinos, e o que se chamava Yehudá tinha os seus reinos. Depois se uniu e virou uma coisa só, tá? Mas eles tinham um período de quase 4 séculos. Então, quando aconteceu essa história, era Mordecai, você vê que era o povo do reino de Yehudá. E para ficar bem claro, nós falamos que judeus, eles seriam da tribo de Judá. E a gente sabe, e isso está escrito até no próprio pergaminho, que o Mardoqueu, Mordecai, ele era da tribo de Benjamim. Não só que ele era da tribo de Benjamim, ele era a reencarnação de Jacó, e tinha uma faísca do filho Benjamim lá dentro dele. Então ele era da tribo de Benjamim, ele era um benjamita. E mesmo assim, a gente vai ver, lendo o pergaminho, tem um momento que todo mundo lê juntos. Ish Yehudi haya beshushan habira ushemo Mordecai. Um homem judeu estava na capital Shushan, cujo nome é Mordecai. E depois a escritura aqui é Mordecai, Ben Yair, Ben Kish, Nishemini. Fala que ele era um benjamita, ele era do tribo de Benjamim. Então por que se fala que ele era judeu? Porque ele não era judeu, tipo, quanto ele era da tribo de Judá, mas ele veio do reino de Yehudá, e ele fez questão de ser chamado, ou de colocar colocar o título de judeu para ele, em homenagem ao rei Davi. O rei Davi, que ele era da tribo de Yehudá. Certo? Toda a história, inclusive, tudo que tem a ver com a alma do rei Davi, para poder vir para esse mundo, são coisas muito estranhas que tinha que acontecer, muito nada a ver. E o Mordecai ele fez questão, ele quis homenagear o rei Davi, porque o rei Davi tinha um direito e uma chance, tinha que, inclusive, por lei, matar um homem que fez algo muito errado, ele faz algo contra a lei, e sem entrar em todos os detalhes, de acordo com a lei, ele teria que ser morto. O rei Davi não matou ele, e por acaso aquele cara era, acho que o pai ou o avô de Mordecai, porque o rei Davi viu que apesar desse cara ser malvado, vai ser o filho ou seu neto, vai ser o Mordecai, que vai ser uma pessoa muito importante para a salvação dos israelitas. Então, ele não matou ele, e em homenagem a isso, o Mordecai, ele foi lá e ele fez questão de ser intitulado como judeu da tribo de Judá, em homenagem ao rei Davi da tribo de Judá. Então, é importante você saber. E Mordecai, então, é da tribo de Benjamim, como falei. Está escrito no próprio pergaminho, porque no mesmo caso se chama Ish Yehudi, homem judeu. Tá? Então, eu até expliquei isso. Inclusive, de novo, ele fez homenagem ao rei Davi, rei da Judeia, que não matou Shimei ben Gera. Tá? Shimei ben Gera, ele era Mordecai ben Yair ben Shimei, pronto, o neto de Shimei, ben Kish, importante, ele era o filho de Yair, neto de Shimei. Shimei ben Gera, ele fez uma coisa terrível com o rei Davi, mas acabou que não morreu. E Mordecai era um bisneto de Kish. Interessante, mas ver por que isso é interessante, ok? Então, durante o período do exílio de 70 anos, tá? Então, essa é a história, tá? Mas houve um período de 70 anos, o primeiro templo sagrado foi destruído pelo Nabucodonosor, Nebuchadnezzar, uma pessoa terrível, e ele também foram um período fez alguns exílios,
ele exilou um dos reis, depois, alguns anos depois de novo. No final das contas dessa história, ele acabou destruindo o primeiro templo sagrado e foi todo um caos. E isso tudo é uma profecia do profeta Jeremias. Jeremias já tinha avisado que isso ia acontecer e no final das contas as pessoas não mudaram os seus atos e aconteceu. E ele falou que esse é um período de 70 anos de exílio, mas que depois os israelitas iam voltar para a Terra Santa e construir o segundo templo sagrado. Então, Mordecai, mais uma vez, fez questão de se homenagear ao rei Davi, porque o rei Davi não tinha o mérito de construir o templo sagrado, e sim o filho dele, Salomão. Mas depois, na época de Mordecai, Mordecai, já fazendo um spoiler, usou o dinheiro que ele ganhou do Haman para construir o segundo templo sagrado, e homenagem, fez isso em homenagem, em honra ao rei Davi, que quis construir o templo sagrado e não conseguiu, então agora falou, olha, você me deixou viver, agora, por isso, isso vai ser em sua honra, esse é o nome, né, para dar luz para o rei Davi. Não que ele precisa, mas quanto mais melhor. Então, quando esse período de exílio de 70 anos, desde a destruição do primeiro templo sagrado e até o final de Purim, depois de Purim acontece a volta para a Terra Santa, a construção do segundo templo. Então, esse foi um ocultamento. Lembra que falamos que tem 2 ocultamentos? Falamos na aula passada, esse foi um período de um ocultamento. Está meio que está oculto, Deus não está aqui, mas está, mas sim, mas não, eu acho que sim, mas não tenho certeza. Beleza. Então, além disso, Ahasverosh deu a ordem para começar a construção do altar do templo em Jerusalém. Antes de começar a história de Purim, já o rei Ahasverosh já falou para começar a construir o altar no templo sagrado. Não o templo, mas já começaram a fazer os trabalhos espirituais lá. Já tinha um lugar para fazer certas rezas e tal, tipo, já tinha uma luz, mas ainda não era o templo completo. Mas no final desse período, nos últimos 70 dias, foi ocultamento duplo. Pareceu que tudo deu errado e chegou o fim definitivo e absoluto de todos os israelitas e não tem solução, não tem escapatória. Mas sendo que o povo fez tchuvá de Ahavá, lembra que falamos na aula passada, o tchuvá de Irá, que se faz em Yom Kippur, tchuvá de Ahavá, que acontece em Purim, com Mesirut Nefesh, singular, eles entregaram a sua alma de vez. Unidos como um único coração e uma única alma, então o que acontece? Venahafor, está escrito na Megillah, Venahafor se transformou, Venahafor é que se transformou a situação e virou o dia da maior iluminação do mundo, de todos os tempos. Ao ponto que todas as festas são canceladas, exceto Purim e Hanukkah. E o foco aqui é Purim. Então, em Kitissá haveria a dádiva da Torá. Certo? Moshe desceu no 17º dia de Câncer. Então, de novo, os israelitas saíram da escravidão do Egito no dia 15 de Ares, 15 de Nissan. 49 dias depois, eles chegaram ao 50º dia, na verdade, para ser mais preciso, é o dia 6 de Nissan, desculpa, 6 de Sivan, 6 de Gêmeos, foi o momento do Monte Sinai, porção de Yitro. Eles conectaram com a imortalidade, os 10 mandamentos, que não são mandamentos, a tradução correta são 10 pronúncias, e eles conseguiram recorrigir as 10 pronúncias iniciais da criação do mundo. Se você for ler a história de Gênesis, o mundo foi criado em quantos dias? 6 dias, 7º descansa. Mas, se você for ver, o mundo foi criado em 10 falas. Deus disse, seja luz, seja Deus disse, assim, Deus falava e coisa acontecia. O mundo foi criado em 10 falas. No Monte Sinai, eles se reconectaram com as 10 falas e reconectaram com o tikkun daquelas luzes que foram destruídas e conectaram com a imortalidade. Agora, o Moshe tem que passar por 40 dias e 40 noites para trazer toda a Torá. Ele estudou toda a Torá. Tá? Tem 4 níveis principais do estudo da Torá, chamados Pshat, Remes, Drash, Sod. O nível simplório, o nível de Remes, de dicas. Você começa a perceber que não é tão simples assim. Certo? Por que usou aquela palavra, por que colocou nessa ordem. E Drash são os ensinamentos mais interessantes, técnicos do que aconteceu em cada um dos versos bíblicos. E Sod, a Kabbalah, é o segredo. E para cada um deles tem 10 sefirot. Certo? Então, 4 níveis, cada nível tem 10 sefirot, 10 dias, 10 dias, 10 dias, 10 dias, 40 dias no total. E quando ele desceu, ele sabia que o mês foi no dia 17 de Tammuz, 17 de Câncer. E sabe que Câncer é um mês regido pela Lua.
a lua que é Malchut, onde está a confusão e mistura do bem e do mal, da queda de Adão e Eva. Adão e Eva, a queda espiritual deles é o quê? Acessaram a árvore do conhecimento do bem e do mal, antes do tempo, e misturaram bem com mal, e tudo isso caiu no mundo físico. Nosso trabalho é o discernimento, é separar o bem do mal. Moshe sabia que descendo com a Torá, com a ferramenta plena, no dia 17 de Tammuz, no dia 17 do mês regido pela lua, que é Malchut, ele pode conectar com 17 numerologia de bom, Tov, ia conectar com a árvore do conhecimento, ia corrigir a árvore do conhecimento do bem, do bom, em hebraico bem e bom, mesma coisa, a árvore do conhecimento do bem, sem o mal. E aí depois disso ia ser possível eles, primeira fase, conectar com a árvore do conhecimento do bem sem o mal, e depois se conecta com a árvore da vida, que transcende a fisicalidade, as limitações, imortalidade, tudo de bom. E ele sabia que ia ser um grande teste. Ele estava na fé que as pessoas iam superar, mas nas últimas 6 horas o oponente fez aquela bagunça de Moshe não está vindo! E aí vamos fazer um bezerro de ouro e tal, e também tem um monte de questões interessantes, porque Aharon participou, tem muitas coisas, mas tinha que ter uma Messirut Nefesh, uma entrega da alma de Aharon. Aharon, ele tinha que estar disposto a morrer e não deixar eles fazerem um bezerro de ouro. Aharon não tinha medo de morrer. Então, com todo o respeito, ele estava com, sei lá, uns 122 anos de idade, tipo, desculpa falar, não é que agora falta muito, ele era um tzadik, ele não tinha medo de morrer. Mas ele pensava que, ele estava na dúvida se é certo ele morrer, se ele deixar, pelo menos ele estando lá, ele consegue segurar a onda. E aí ele não imaginou que entregaram para ele uma bola de ouro derretida, e ele só encostou naquilo, aquilo virou um bezerro, ele não imaginou que isso ia acontecer. De qualquer forma, sem entrar agora na história de Aaron, sem tempo para isso. Então, no final das contas, ia separar de vez o bem do mal e acabar com a morte. E aí os israelitas, todas as almas originais dentro de Adão e Eva, tiveram que passar pelo teste da idolatria para corrigir a queda de Adão e Eva e ser merituosos desse momento. E importante, também teve a questão do derramamento de sangue, está disposto a morrer. Os líderes dos malvados que estavam querendo fazer isso, eles sabiam que eles precisavam de um profeta e de um sacerdote. Então eles foram para um profeta que era Hur ben Miriam, o filho de Miriam e o sobrinho de Aaron, e falaram: e aí, você vai ajudar a gente? Ele falou: não. Então, cortaram a cabeça dele na frente de todo mundo. Beleza, Aaron, tu vai ajudar a gente? Como é que é o papo aqui? O papo aqui é reto. O Hur não ajudou, você quer ajudar? Como é que vai ser? Ele falou: não, pero não, calma. Estava tentando comprar tempo, né? Então, mas os testes originais da Eva estão todos lá, Lachonará, confusão e tal, mas a idolatria eles acabaram caindo, né? Então, no final das contas, por errar, teve que haver um concerto e Moshe subiu o Monte Sinai mais 40 dias e noites para impedir a destruição do povo. Então, ele subiu no próximo dia 18 de Tammuz e desceu no dia 29 de Av. 40 dias depois, quem veja o calendário cabalístico vai dar isso. Porque o mês de Tammuz tem 29 dias, então vai dar... Ele chegou lá no 29 de Av, o mês de Leão. E aí depois, mais 40 dias e 40 noites, ele subiu para receber a Torá de novo. E agora ele subiu no dia 30 de Av, lua nova do mês de Virgem, tá? Porque 30 de Av já é a lua nova do mês de Virgem, 40 dias e 40 noites, e desceu no dia 10 de Tishrei, que é Yom Kippur. E tudo isso acontece na porção de Kitissá. Primeiro Yom Kippur, e aí ele consegue realmente, com o poder de Yom Kippur, perdoar por completo todas as transgressões, inclusive o pecado do bezerro de ouro, tudo foi limpo e corrigido. E agora, inclusive todo Yom Kippur, nos reconectamos com esses 40 dias e 40 anos que Moshe subiu no Monte Sinai pela terceira vez. Não é uma coisa fácil de fazer, certo? É um negocinho complicado. E a gente também sempre explica na preparação para o Rosh Hashanah Yom Kippur, começa tudo no mês de Elul, né, a lua nova do mês de Virgem, e um processo de 40 dias, então mais uma transformação que você pode fazer nesse período, né? Então, assim, interessante, está escrito lá na porção de Kitissá,
Vai, pois, agora, conduz este povo para onde te tenho dito. Eis que meu anjo, Malachi, lembra que falamos Malachi também um dos profetas, o último profeta, que dizem que é Mordecai. Malachi irá diante de ti, porém no dia da minha visitação, visitarei eles no seu pecado. E aí, de novo, já tem um código, já está aqui 780 anos antes, já está codificado, e Malachi vai estar diante das pessoas. Malachi, que é Mordecai. Interessante. Então, depois disso, ainda se revela a maior luz de todas. A luz chama os 13 atributos da misericórdia divina. Isso acontece no ano 2448. Lembremos que nós estamos na data da gravação desse curso no ano 5784. Certo? Então isso aconteceu há muito tempo atrás. Uns 3.300 anos atrás e pouco. Mas essas luzes, os 13 atributos da misericórdia divina, isso não foi usado por 780 anos. Isso, inclusive, os 13 atributos da misericórdia é o que a gente mais usa no período entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, que a gente chama, que conhece o Slichot, Yom Kippur, a gente usa bastante isso. Quem conhece a melodia, ויעבור אדוני על פניו ויקרא אדוני אדוני אל רחום וחנון אל כפיים ואורך חסד ואמת לא צריך חסד על אפילו עושה עוון ופשע וחטא ונקה וסלחת לעווננו ולחטאתנו נחלתנו כי ביום הזה יכפר עליכם מכל חטאתכם לפני אדוני תתארו. São todos trechos que vêm de Kitissá e, inclusive, especificamente a revelação dos 13 atributos da misericórdia divina. Se fala que com isso, a pessoa conecta com esses 13 atributos e tem momentos específicos para fazer, como aberturas cósmicas, tá? A gente conecta com esses atributos em Pesach, no 7º dia de Pesach, abertura do Mar Vermelho, em Shavuot, em Rosh Hashanah, em Yom Kippur, em Sukkot. Tá? A gente conecta com esses atributos, especialmente antes da leitura da Torá. Então, a gente lê a gente canta juntos 3 vezes. Tá? A canção é אדונם, אדונם, כל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת, נוצא חסד לאלפים, נושא עוון ופשע, וחטא ונקה. A gente canta, para quem conhece, cantamos 3 vezes, entre nós, com a direita, esquerda central, 3 vezes, também 13 mais 13 mais 13 é igual a 39. 39 é um código para Shekhinah, sem entrar aqui em todos os detalhes. E logo na sequência, a gente fala, os portões estão abertos, podemos fazer qualquer pedido. Nessas aberturas cósmicas que eu mencionei. Então, tem muito poder de apaziguar as energias e a gente pode fazer um pedido pessoal. Então, a primeira vez que esses atributos foram usados de fato, isso foi no ano 3228, na cidade capital da Pérsia, chamada Shushan Abirá, pela rainha profetisa Esther. Ela reza, a gente vai ver depois capítulo por capítulo, mas tem um momento que ela lê o Salmo 22. Ela fala, Eli, Eli, lama azavtani, Deus, Deus, por que me desamparaste? E lá está codificado os 3 atributos. Inclusive também tem um momento escrito que, na sequência, Vayavou Mordecai. Mordecai fala que ele transcendeu, ele foi. É muito estranho falar que ele transcendeu, para onde ele foi, para onde ele estava. E a palavra Vayavor é exatamente o que a gente fala antes da revelação dos 3 atributos. Vayavor, Adonam, a palavra Ikra, Adonam, Adonam. Quem conhece esse Vayavor também está ligado aos 3 atributos, está codificado lá. Então, a dádiva da Torá foi em Yom Kippur, foi Teshuvah de Irá. E olhamos para dentro e nos arrependemos de coração quebrado, que são as tábuas quebradas, que Moshe quebrou as tábuas. Mas o recebimento da Torá foi em Purim e foi de Teshuvah de Ahavá. Porque aqui vem a questão. Falamos, os israelitas estavam, they were doomed. Não tem mais o que fazer. Eles iam morrer de qualquer jeito. E se pensa, bom, já vou morrer, vou fazer Teshuvah, vou aproveitar para rezar, para jejuar. A real é 2 coisas. Cá entre nós, acho que todos nós conhecemos pelo menos uma pessoa, é triste que eu vou dizer, mas é verdade, que mesmo perante um perigo iminente, uma doença incurável, sei lá o que for, a pessoa
escolhe não fazer o máximo que ela pode fazer para se corrigir espiritualmente. Não, tipo, a pessoa pensa, não, eu vou conseguir viver, ou vou morrer pronto, ou até, de repente, sabe, tem pessoas que descobrem que tem uma doença terminal, e o médico fala, olha, tem X tempo para viver, então aproveita, né, capre diem, vamos viajar para onde não viajei, bebi os vinhos que não bebi, festejar o que não festejei, e na verdade, carpe diem é a ideia de você aproveitar o dia para você fazer, enquanto você está vivo, dá para fazer correções, em especial se a pessoa tem um mérito de saber que tá bom, ele tá mal e que ele pode morrer, mas ele ainda tá vivo. E aproveite cada segundo para fazer tikkun, tchuvá, corrija a alma. Vai que você vai direto e não precisa mais voltar a fazer reencarnações. Deus o livre, né? Para quem precisa de fazer essas voltas. Então, não é tão óbvio e tão fácil assim que os israelitas decidiram vamos fazer tchuvá. Eles poderiam falar, essa besteira não vai acontecer. Ou tipo, whatever, ou tentar argumentar politicamente, vamos fazer uma revolução política e vamos tentar falar com eles. Mas todos se uniram e falaram, sabe o que? A gente vai fazer tchuvá. Eles nem estavam pensando em mudar os decretos, eles entenderam que se está acontecendo é porque algo de errado eles fizeram e há uma causalidade. Eles nem estavam interessados tanto, imagino eu, em mudar o decreto, quanto simplesmente fazer uma correção espiritual, entender? Gente, nós erramos, a luz quer matar todos nós. Não. Esquece agora Haman, Hashverosh. Se está acontecendo porque a luz permitiu, se a luz permitiu, porque a gente precisa fazer tchuvá. Tchuvá, tzedakah, tefilá, na verdade, foi uma tremenda superação. E fizeram todos por puro amor. O que eles queriam fazer. Sem ninguém convencer, sem ninguém explicar e tal, e ameaçar. Gente, já foi ameaça, agora a gente quer fazer. Se fala que aí eles realmente eles receberam a Torá com amor. Então, Yom Kippur não se dá atenção ao corpo, certo? Yom Kippur a gente tem as 5 restrições, que se jejua, não come, não bebe, 25 horas, tá? Do pôr do sol até o anoitecer do próximo dia, quase 25 horas. E não tem relações conjugais, não usa sapatos de couro, né? Tu não pode passar água no corpo, creme no corpo, ou seja, você não dá nenhuma atenção para o corpo, é isso, você não passa. E em Yom Kippur, a gente somos praticamente como anjos, certo? Anjos não comem, não tem relações, anjos estão entregues à luz do Criador, tem o costume de se vestir todo de branco, é muito bonito. E todos os pedidos que as pessoas fazem, especialmente na última reza que é Neilá, muita reza, os pedidos feitos, eles são aceitos como Rachamim. O que é Rachamim? Rachamim é julgamento para o bem. Din é o julgamento, tipo, é o que é, preto no branco, fez, não fez, vale, não vale, merece, não merece, pá, é isso. Um tzadik, vale a pena ele ser julgado com din. Ou seja, ele faz coisa boa, já corta para ele agora, merece aquilo, pá, recebe tudo. Já os não tão tzadikim, como algumas pessoas que a gente conhece no espelho, é bom rachamim, é bom, o que é julgar com misericórdia? Tipo, julga, mas que eu já falei isso na aula passada, e também outras aulas em outros cursos, julga mais pro bem. Fala, olha, eu entendo, ele estava mal, estava cansado, ele quis fazer, mas não deu certo. Sempre procura o porquê justificar e ajuda a pessoa. Tá bom, não merece, mas, sabe, vamos procurar porque se merece e vamos dar para ele, vamos ajudar. Isso é rachamim. Tá? Isso não é clemência. Agora, já em Purim comemos e bebemos como humanos, com o poder que só Deus e humanos podem entender, o poder do riso. Eu vou explicar um pouquinho sobre isso, acho que não vai ter tempo na aula de hoje. Mas o efeito de Venahafor, pois somos feitos para sermos humanos com um semblante do Criador. Então, se fala que cada abertura cósmica, se fala que é metade para Deus, metade para a gente. Metade para a alma, metade para o corpo. Tá? Que é assim. Shabbat, por exemplo. Tem muita reza, muitas coisas, mas também tem outra metade. Fala que para o corpo, em Shabbat você pode comer bem, fala que o que você come no Shabbat alimenta a alma. Ao longo da semana, provavelmente vai alimentar o corpo mais do que a alma. Durante o Shabbat, tudo que você dá para o corpo alimenta também a alma. Dormir durante a semana, fala que é bom, você não dormir demais, dorme de noite e tal, de tarde não é bom dormir. No Shabbat é bom e deve dormir de tarde, quem puder, é muito bom, faz bem para a alma. Então, assim vai. Yom Kippur é um problema, que Yom Kippur é
tudo para Deus, não é isso? Tudo para a alma. Não come, não bebe, só reza, 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 reza. Então cadê a outra metade? A outra metade está em Purim. E aí você pode comer, até, se fala, tem a questão do banquete, vamos explicar sobre bebe, não bebe, né? Álcool, se pode, não pode, como pode, vou explicar isso. Mas, realmente, a gente, assim, Yom Kippur somos anjos e em Yom Purim nós somos o ser humano corrigido. E tem a questão do Vanahafor, que é a transformação, então vou explicar rapidamente. Se fala no Sefer Yetzirah, tá lá em cima, bom, depois eu vou pegar. Sefer Yetzirah, livro da formação, que ele é associado ao Patriarca Abraão, ele fala que em cada mês foi criado algo no Nefesh. E fala que no mês de Adar, a gente fala que quando entra o mês de Adar, o mês de peixes, a gente aumenta a alegria. Mas também fala que o riso no Nefesh foi criado o riso no mês de Adar. E riso é algo muito peculiar, que riso é somente para o Criador e seres humanos. That's it. Tipo, a risada. E é interessante isso. Inclusive, anjos não riem e não têm senso de humor. Você vai conversar com anjos, não tente brincar com eles, eles não entendem. Ok? Papo é reto. Sim, sim, não, não explica isso. Tá? E se você, inclusive, fala com anjos, provavelmente você tem outras questões que tem que se preocupar, tá? Digamos dessa forma. Mas, de qualquer forma, de onde vem o riso? Um dos grandes conceitos do humor. Humor baseia-se principalmente, agora sem entrar em toda a ciência do humor, mas uma grande questão do humor que faz a gente rir é que algo acontece e você está na expectativa de alguma coisa e de repente acontece o oposto. Pense assim, todas as piadas mais bestas, piadas mais evoluídas, filmes engraçados, tudo que faz a gente rir é porque você estava na expectativa de acontecer uma coisa e você se surpreendeu e foi ao contrário. Fala, a gente ri. Você fala que, inclusive, macacos, às vezes, têm capazes também de rir assim, né? Porque tem uma ligação entre o macaco e o ser humano. Mas é um poder divino. O que acontece em Purim? Todos os israelitas vão ser aniquilados em um dia específico. E aí, inclusive, antes disso, o Haman, ele fala, sabe o que? Amanhã de manhã, Mordecai, vou enforcar Mordecai numa árvore. Ele pegou lá uma árvore de 25 metros, entre 25 e 30 metros de altura. Árvore alta, tá? Tipo, um prédio de 10 andares, pelo amor de Deus. Vou enforcar o Mordecai e, sim, de novo, o cara mais poderoso do mundo ia fazer aquilo. E aí, na hora de ter o Mordecai enforcado, quem estava lá enforcado? Haman. Tipo, tudo se vira. E se eu falar que é exatamente esse poder do riso, que tem a grande virada espiritual. E aí a gente realmente pode se contar com a nossa humanidade, que nós somos feitos um semblante de Deus, que só Deus ri, e os seres humanos também, né, têm esse semblante divino. Em Purim, todos os desejos são aceitos milifnim mishuat adin, em Chesed. Ou seja, em Yom Kippur, você pode estar no nível tão elevado, você está raspando o Keter, e o que você pede é aceito berachamim, julgamento ao seu favor. Em Purim é Chesed. Chesed é graça. Graça incondicional, literalmente. Não importa você merece, não merece, se tem clipote, é tzadik, é malvado, é perverso. Doesn't matter. O que você quer, se você fizer direito. E toda a ideia da gente fazer esse curso é você aprender a fazer esse direito. Em especial, se fala que tem alguns momentos, mas em especial na madrugada de Purim, ou seja, Purim começa de noite. Aí depois, né, são sempre 24 horas. Na madrugada, no momento na aurora, acho que no momento que amanhece, entre a troca da noite para o dia, o momento mais poderoso para fazer um pedido. Mas se fala que também tem mais um momento para fazer o pedido, que é na manhã, depois de escutar a leitura da Megillah pela segunda vez, e fazer uma tzedakah, e depois, durante o que se chama o banquete, vou explicar esse banquete para você, tá? Também tem, mas ao longo dos 24 horas de Purim você pode fazer pedidos, mas é especial, e é muito importante, tem que pelo menos primeiro ouvir a leitura da Megillah, e também ter feito o tzedakah, tem que ter feito os dois, e aí sim, por quê? Porque tem que haver uma conexão com a luz de Mordecai que se revela, que é um código, através da leitura do pergaminho. E quando a gente lê o pergaminho, você vai ver
O negócio é longuinho, tá? E a gente abre ele todo. Tem que abrir ele como se fosse uma carta. E você vai dobrando assim, porque você quer revelar toda essa luz. A gente revela toda essa luz e faz a leitura revelando todos os nomes de Deus ocultos e também toda a energia oculta lá dentro. Vem para a nossa alma. Com a tzedakah que a gente fez, ou antes ou depois, essa tzedakah ajuda a gente também a receber a luz. Agora tem também o compartilhar. E agora, assim como eu estou todo aberto, assim eu estou sendo incondicional, deixa a luz ser incondicional comigo. Eu estou doando de mim, e agora eu peço, e a luz assim facilita tudo que você quiser, mérito, sem mérito. É claro, a única questão, você tem que saber o que pedir. Que não adianta pedir coisas que você não tem capacidade de receber. É o que eu falei na aula passada. Eu quero ser agora multicasiliardário. Se você ainda não fez 100 mil na sua vida, não adianta você pedir 1 bilhão. Mas seria bom você falar, sabe o que? Deixa eu conseguir fazer, sei lá, 100 mil por ano. Então, quero fazer 120 mil, 150 mil. Eu estou falando assim, não para limitar, mas para assegurar que você também não extrapola de tal forma que o teu recipiente não consegue receber. Então, o que adianta, tá? Esse copinho aqui, de não sei quanto que cabe, 200 ml, eu quero receber 3 litros de água, vai caber 200 ml. Talvez até agora eu estava só até aqui. Eu quero receber até aqui, mas também o meu recipiente tem que expandir. Por isso a importância da tzedakah, a importância também de você ter a noção de onde você está e para onde você quer chegar. Purim que vem, aumenta. Purim que vem, aumenta. Yom Kippur que vem, entre Yom Kippur e Purim, de meio ano vai aumentando a sua capacidade do seu recipiente, tá bom? Lechaim. Então, gente, por último, em Purim, os 13 atributos de Rachamim, lembra que falamos dos 13 atributos da misericórdia divina, se transformam em 13 atributos de Chesed. Olha só. São os mesmos atributos. Mas isso inclusive, é um entendimento meu, que eu li do Bnei Sachar. Ele não fala isso explicitamente. Eu agora estou trazendo a minha interpretação e vou te explicar por quê. Porque o Bnei Sachar, o grande cabalista, eu gosto dele muito, ele fala que em Purim tem a revelação dos 13 atributos de Chesed, mas não é Chesed. Em todos os lugares se chamam os 13 atributos de Rachamim, que é o julgamento para o seu bem. Chesed é a graça plena, é o incondicional pleno. Qual dos dois? E assim, o que vai ter no meu coração? Ele explica que Chesed é a numerologia de 72, tá bom? Tá ligado com os nomes de Deus também. 72 está ligado com muitos códigos, mas para agora, Chesed são 3 letras em hebraico. Het, Samech, Dalet. 8, 60, 4. 8 mais 60, 68, mais 4, 72. 13 vezes Chesed, 13 atributos, cada um deles é um Chesed, 13 vezes 72, iguala a 936. 936 é a mesma numerologia da palavra Shalom. Lembramos de Shalom. E a mesma numerologia, se eu for pegar Mordechai, Esther e Makolel. Mordechai está aqui de novo. Falamos que Esther é o ocultamento. E também Esther está ligado com o recipiente. Tá? Se tiver mais tempo adiante, vou explicar esse código, mas é o recipiente. Mordechai é a luz. A luz que entra no recipiente e dá Shalom. E na aula passada a gente falou, na bênção sacerdotal, né, que são 3 linhas, Yevarecha Hashem vishmerecha, te abençoará Deus e vai te guardar. Yair Hashem panav alecha vichoneka, o Criador ele vai iluminar o rosto dele para você e te salvar. E no final, Yisa Hashem panav alecha, ele vai virar o rosto dele para você, veiten lecha, e vai te dar a paz, Shalom. Shalom é um dos nomes de Deus, por isso, inclusive, no banheiro você não fala Shalom para as pessoas, é o nome de Deus, você não se revela o nome de Deus no banheiro. Shalom é o ápice, é a plenitude máxima. Quando você está... Shalom vem da palavra Shalem, pleno, perfeito. Shalom é Shalem com a letra Vav. Lembre-se da letra Vav, é importante. Shalom é Shalem, pleno, plena. Nada te falta mais, você está na luz de verdade. Com a letra Vav, que é um extra que te ilumina, que faz aquela coisa fluir com constância. Ou seja, é um recipiente pleno que tem conexão com Zeranpin,
uma letra Vav, que está fazendo fluir com um canal de luz que faz fluir com constância. Então, com isso, todos os pedidos são aceitos com essa revelação dos 3 atributos que estão codificados dentro da energia da leitura da Megillah. Mas tem que saber como atrair essa luz para nossas vidas. Então, por isso, né, na real, nem todas as peças são aceitas. Então, de um lado, todas as rezas, elas fazem uma impressão nos mundos espirituais, lembre disso. Você reza, não importa, dia São Nunca, dia 30 de fevereiro, você reza, faz, não tem que ser um dia de abertura cósmica. De manhã, tarde e noite. E nem sempre acontece. Todas, 100%, sem exceção, todas as rezas que você faz, elas fazem uma impressão nos mundos espirituais e elas se juntam a outras energias e na hora certa, no momento certo, elas se revelam. Talvez você agora esteja estudando Kabbalah porque o seu bisavô rezou e não conseguiu trazer a luz que ele quis, mas ele não abriu mão e rezou, e essa luz se juntou e agora vem para você porque essa é a correção espiritual de vocês dois. Nunca se sabe, rezas nunca são em vão. Junto com isso, a gente gostaria muito de poder fazer as rezas se manifestarem em nossas vidas. Acho que é gostoso, a gente gosta, a gente precisa. Então, se realmente há tanto poder impuro em que as peças sejam aceitas sem cálculos, vale muito a pena saber como fazer isso. Então, a ideia geral é que tem que segurar a luz de Purim durante Purim. Tará! Como assim que você faz isso? Tem as 5 mitzvot de Purim, e todas começam com a letra Mem, cuja numerologia é 40, já explicamos sobre isso. E são 5 vestimentas de Mordecai. Tem um certo momento que a gente vai ler mais adiante, quando Mordecai vence a história e tal, e dá tudo certo. Então, a gente também canta isso juntos, né? Mordecai yatsa milifnei hamelech belevush malchut ve'ater et zahav. Então, ele está vestindo 5 vestimentas. Não é à toa essas 5 vestimentas. Tem todo um código, isso vem lá atrás. Quem conhece Yosef Hatzadik, José, ele dá para o seu irmão Benjamim 5 vestimentas. A gente sabe que vestimentas são o que ajuda a gente a revelar a luz, certo? Como eu falo, para eu poder me revelar na rua, eu preciso esconder meu corpo, não é isso? Então, a pessoa vai na praia, ela pode esconder menos o corpo dela. Coloca uma vestimenta, certo? A pessoa, de repente, vai, sei lá, vai para um restaurante. Aí coloca, além da vestimenta mínima, coloca uma mais. A pessoa agora vai para um super evento, então ele vai lá com a camisa social e com um negócio, um vest e um paletó, e em cima, de repente tem umas 4 vestimentas. Quanto mais é prestigioso o evento, você coloca mais vestimentas para poder se revelar lá. Quanto mais vestimentas, mais luzes você pode revelar. Então, essas mitzvot, elas são as vestimentas da luz, chama Ateret Mordechai, uma luz que se revela, que chama Mordechai. Mordechai, se chama Mordechai, em homenagem a essa luz, não vice-versa, tá? A gente não conecta com uma pessoa. É uma pessoa que teve o mérito de se chamar em homenagem a essa luz, porque ele realmente viveu de acordo com isso, uma entrega total da alma para que equivale a esse nível de luz. Então, já falamos sobre isso, né? São mitzvah 0 é Zecher Machatzit Shekel, já expliquei sobre isso, também vou falar mais adiante no curso. Leitura da Megillah, né? Matanot Levanim, que ajuda a gente a preparar o recipiente. Então, a leitura da Megillah se fala que ela corrige as forças internas, ok? Machatzit Shekel para ter proteção contra a clipá de Amá, né? Uma clipá mais difícil que tem de todas, uma das mais. Aí, Matanot Levarim, Tzedakah, que assim, qualquer uma pessoa que estende sua mão, você dá. Também a gente estende a mão para o Criador como pedintes, a luz vai dar para a gente, como se fosse um equivalente, né? Mishte, a ideia do banquete, que traz os mochim, e eu vou explicar sobre esse banquete ao longo do curso. E o extra é Mishloach Manot, que é você acrescentar a união entre as pessoas, seus amigos, que como se fossem uns presentinhos, umas comidinhas que você entrega para outras pessoas. É algo que não é obrigatório se você não tem com quem fazer. Vou explicar também sobre isso ao longo do curso, tá bom? Então, gente, espero que você consiga aproveitar esse enriquecimento ainda quanto que é poderoso a luz de Purim. E na aula que vem, vamos começar a entender um pouco um resumo da história. Vou falar para você rapidamente, capítulo por capítulo, o que acontece. De novo, resumo. E depois disso, a gente vai entender nas próximas aulas
o pergaminho com todos os seus segredos, assim, tudo que está destacado, vamos ver um por um e você vê o quanto que é incrível. E que luz espera você. E tem até detalhes muito lindos, na minha opinião, de como isso se fecha. Por último, interessante, 780 anos marcam a diferença entre a dádiva da Torá e Purim. 780 anos. 780 é 10 vezes 78. O que é 78? Veremos nas próximas aulas. Parabéns, te vejo na próxima aula. Tenta, como sempre, meu grande abraço e tudo de bom.